para realizarmos a sabatina aos candidatos à Prefeitura de União da Vitória. Apenas lembrando que todos os candidatos foram convidados para participar dessa sabatina de forma igualitária. Todos terão exatamente o mesmo tempo total, de 40 minutos, para responder os questionamentos. E justamente os questionamentos são iguais para todos, para que a população de União da Vitória possa fazer um comparativo e escolher o seu candidato ou a sua candidata. A ordem de participação de cada candidato foi definida via sorteio previamente realizado com a presença dos assessores ainda na última semana. E via sorteio, hoje, a nossa sabatinada é a candidata à Prefeitura de União da Vitória, Gabi Bacri. Produção, por gentileza, prepara o nosso cronômetro. A primeira pergunta, candidata, muito bom dia. A dívida do Fundo de Previdência da Prefeitura de União da Vitória é altíssima, fazendo com que atualmente a Prefeitura tenha que deixar de fazer obras para conseguir honrar aí o salário de aposentados e pensionistas do município. Quais são as suas propostas para tentar resolver, ou pelo menos amenizar a situação aí do fundão? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, da Rádio Colmeia. Então, Fundo da Previdência, dívida do fundão, é algo que assusta todo cidadão de União da Vitória, mas principalmente os funcionários públicos e os aposentados. Uma dívida que foi contraída de forma absurda lá atrás, mas que também não vem ao caso a gente ficar buscando o passado. Acho que a gente tem que pensar no presente, no futuro, e é preciso uma união de esforços para amenizar, e eu digo amenizar porque eu não posso ser leviana, chegar aqui e falar que eu vou resolver esse problema que foi criado há 40 anos atrás. É necessário uma soma de forças, dar as mãos, os servidores públicos, Prefeitura de União da Vitória, governo estadual, governo federal, e a gente buscar todos os recursos, todos os meios de sanar e amenizar esse problema. Temos um bom relacionamento com o ministro da Previdência, o Lupe, que é do PDT, partido que está na nossa coligação. Já temos compromisso com o PDT estadual, com os deputados federais, a gente fazer uma força lá em Brasília nesse sentido. Eu também estou atenta com a PEC 66, que foi aprovada no Senado, que permite parcelar esses municípios que têm a dívida com o fundo, que é mais da metade dos municípios do Brasil, permite parcelar em até 300 parcelas. Com um juro baixíssimo, 1%. Só que para você usar os benefícios dessa PEC, vai ser preciso fazer a reforma da Previdência, senão cai no regime geral. Então a gente já sabe, e eu já estou conversando com os funcionários, com os sindicatos, que a gente terá muito diálogo pela frente, a partir do ano que vem, para a gente construir essa reforma juntos, de modo que os servidores e quem dedicou e dedica a vida a serviço da União da Vitória não perca. Também penso que a gente tem que buscar os 50 milhões do Comprev para reserva futura aí nesse fundo. Candidato, saúde é um dos principais pilares, né, para gerir aí um município, visto que a porta de entrada para qualquer problema de saúde que a população tenha é ali na UPA ou lá no postinho de saúde do seu bairro. Quais são seus planos de governo para melhorar a saúde pública do município de União da Vitória? Tiago, saúde é prioridade absoluta, é prioridade na vida de todo mundo para poder levantar da cama e trabalhar e cuidar dos filhos, e é com essa prioridade que deve ser tratada pela gestão do município. E é a minha maior bandeira, a minha maior pauta e uma questão de honra para mim é transformar a saúde na União da Vitória. Eu vejo que as UBSs são a porta de entrada, ou deveriam ser a porta de entrada. Já estive algumas madrugadas conversando com a população que fica nas filas, atrás das fichas, das mínimas fichas para consultas. Aí eu te falo, médico é contratado por carga horária e não por número de ficha. Você pensa um médico que está contratado 6 horas, 8 horas, quantos pacientes ele conseguiria atender? É muito mais do que o número daquelas fichas. Por coincidência, ontem à noite estava conversando com um médico de Porto União. E ele falou, hoje eu atendi 25 pacientes, que foi o que deu tempo durante o meu horário. Então, a gente vai precisar enfrentar isso e fazer valer. Outra coisa, o sistema de agendamento.
o povo não precisa ser judiado de ficar de madrugada, com chuva, com frio, sem poder usar um banheiro, sem poder tomar um copo de água, não tem o que recorrer. Horas ali para tentar a ficha. Também temos que usar o exemplo de Porto União. Eu acho que o que é bom a gente tem que copiar. O WhatsApp e agendamento. Para que judiar do povo? Então, assim, muda o sistema de agendamento na UBS, melhora o atendimento, faz cumprir a carga horária dos médicos. Isso é o mínimo. Aí vamos para a UPA. Eu vi esses dias uma propaganda falando que a UPA saltou para 6 mil e poucos atendimentos mês. E isso não é motivo de comemorar, Tiago. Isso mostra o fracasso das UBSs, o fracasso dos postos de saúde. Porque as pessoas não estão sendo atendidas no bairro. E aí elas, no papel de cidadão, elas precisam buscar o atendimento de alguma forma. E vão para a UPA. E a UPA é um serviço para emergência. E muitas vezes as pessoas que estão lá estão buscando o serviço que seria do posto de saúde. Aí a UPA está super lotada. Demora no atendimento. As pessoas que trabalham lá também estão sobrecarregadas. Porque não é para 6 mil pessoas a UPA do União da Vitória. Então, é todo um sistema que precisa ser melhorado, desde a estratégia de saúde da família, que tem que funcionar direito, até a UPA. Penso que precisa rever a questão da terceirização das duas empresas, que são duas empresas, uma que contrata os médicos e a da UPA. Me preocupo com a terceirização da saúde. Acho que a terceirização em alguns setores é válida, é importante, mas da saúde é terceirizar a responsabilidade. Então, acho que tem que rever isso. E ainda falando um pouquinho sobre o AME, que é a sede do Cisvale, que é a obra do governo do Estado, uma obra gigante do governo do Estado, que vai ser inaugurada em poucos meses. Ela vai trazer atendimento de mais especialidades para a União da Vitória. Vai diminuir as viagens para Curitiba, para fazer consulta com especialistas e com exames. É uma grande coisa. Porém, algumas viagens ainda terão que acontecer. Não é tudo que vai ser atendido no AME. Essas viagens também a gente quer rever a logística. Porque hoje a pessoa sai daqui de madrugada, 2h da manhã, para ir até Curitiba. Mas quem consulta às 7 da manhã fica esperando até de noite o ônibus para voltar. Então, a gente quer dividir em turnos. Não é difícil. Quem consulta de manhã, volta meio-dia. E quem tem os atendimentos à tarde, vai mais tarde. Além disso, a gente sabe que tem muitos municípios que mandam kit de alimentação para as pessoas. Parece uma coisa pequena, mas não é. Porque às vezes as pessoas não têm dinheiro para levar, para comprar lá a alimentação. Ou tem que tirar de outra coisa para poder levar. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer, é conforto e dignidade para quem está buscando serviço de saúde. Já falando sobre saúde mental, grande desafio hoje, infelizmente, um grande número de pessoas depressivas, até casos extremos de suicídios executados e tentados. União da Vitória, inclusive, teve um executado na semana passada e 2 tentados no final de semana. O que a senhora propõe para esse setor em específico aí, se tratando em saúde mental? Tiago, a gente está no Setembro Amarelo e a gente vê muita campanha, vê cartaz, vê passeata, mas está faltando ação. A saúde mental é algo sério e a União da Vitória é mais sério ainda, porque nós temos índices desproporcionais a outros municípios. É necessário também rever toda a gestão, rever todo o quadro, porque precisa ser aumentado. Precisa de reforço de funcionários no CAPS, urgente. Precisa de melhora do prédio do CAPS, achar um ambiente mais adequado. Eu penso em deixar o CAPS funcionando 24 horas, e conscientizar a população para que ele serve. A gente quer qualificar todos os funcionários da saúde, desde os agentes de saúde, da UBS, da UPA. Porque quando uma pessoa que sofre de depressão, que está tendo uma crise de pânico, de ansiedade, já toma a coragem, que é difícil, de buscar ajuda, ela tem que ser muito bem acolhida. Desde a pessoa que está na recepção até chegar no médico. Muito bem acolhida. Ela tem que ser abraçada e de forma rápida. Não dá para deixar essa pessoa esperando. É preciso treinamento e qualificação para essas pessoas. Hoje, a União da Vitória tem 2 psicólogos para cuidar do município inteiro.
Então, se a gente tem índices mais altos que outros municípios, a gente tem que ter uma equipe que acompanhe isso. A saúde mental vai ter nossa atenção muito, muito voltada para isso. Próximo tema, candidata: educação primária, extrema importância para a formação do cidadão. Ela está ligada diretamente aí com a gestão do município. Quais são as suas propostas para a educação, passando pelas escolas, pelos alunos e pela valorização dos profissionais de educação? Bom, falar de educação é um assunto que me agrada, porque me lembra a Casa Civil, quando fiquei 3 anos trabalhando no governo do estado, e a educação, os colégios estaduais, tinha uma relação muito próxima, de presença constante, conversando com os diretores, com os professores, com a comunidade escolar, para sempre ouvir o que eles precisavam, sempre buscar soluções. Muitas vezes a gente sentava, achava soluções juntos, mas eles sempre foram atendidos, ouvidos, e a gente criou amizade em torno desse trabalho. Isso a gente quer trazer para o município também. Eu tenho um compromisso com os professores, que o secretário, a secretária, será do quadro do magistério municipal. Então, inclusive, tenho vários compromissos com a classe do magistério, que durante a sabatina do sindicato, eu assinei o compromisso com eles. Eu levei o meu compromisso para assinar e está lá com o sindicato que eu respeito muito. Está lá com o sindicato o meu compromisso com os profissionais de educação. Falar um pouquinho sobre estrutura de CMEs e escolas. Tem alguns que precisam ser melhorados. Tem alguns que precisam ser ampliados e isso tem que ser visto de acordo com a demanda de cada bairro. A gente quer ampliar os projetos de educação integral, de contraturno. E algo muito importante, falando como mãe também, é o horário estendido nos CMEs. Porque a gente fala tanto em independência financeira da mulher, mas a gente precisa também criar meios para ela ter essa independência e dar a oportunidade. Com o horário estendido do CMEI, eu acho que vai ajudar bastante. E tem um sonho que eu tenho, também um sonho pessoal, também não é promessa, mas eu vou trabalhar incansavelmente para isso, que é a creche noturna, que é justamente para oportunizar principalmente as mulheres que querem estudar, que querem ter outra fonte de renda à noite. Eu acho que vai ser muito importante. Revisão das vagas, apoio psicológico e social para as crianças, acompanhamento das crianças, apoio psicológico para os professores. A gente precisa rever a questão dos auxiliares. Os auxiliares para alunos que têm laudo, espectro autista, TDAH, TOD, enfim. Eles precisam ser extremamente qualificados. E eu, como mãe de uma criança que também tem um laudo, sei da importância disso e acredito que esses auxiliares têm que acompanhar as crianças em todas as séries dessa escola, porque o vínculo, o laço, a confiança faz muita diferença. Enfim, tem bastante proposta nessa questão da educação, mas eu acho que a gente precisa conversar muito, professores, pais e a prefeitura, para a gente chegar em algumas conclusões juntos. Candidato, a população aqui que mora em Porto União e na Vitória compara muito as duas cidades, na Vitória e Porto União, mesmo sendo aí, estados diferentes, mas o pessoal compara muito as entradas dos municípios, a questão do urbanismo, a pavimentação, a iluminação pública entre as duas cidades. Falando de União da Vitória, o que contempla o seu plano de governo para melhorar essa nossa infraestrutura? Tiago, realmente dá vergonha. A comparação deixou o povo da União da Vitória com vergonha. Eu falo que eu quero resgatar a alegria e o brilho no olhar das pessoas ao falarem de União da Vitória de novo. União da Vitória e Porto União são cidades gêmeas e sempre caminharam juntas. Sempre foram juntinhas. E de um tempo para cá, parece que União começou a andar de ré e Porto União seguiu em frente. E isso se dá na iluminação pública, que é visível com as fotos aéreas que a gente vê, asfalto. Mas eu falo que assim, até as florzinhas de Porto União são mais bonitas e estão mais floridas e mais coloridas e mais bem cuidadas. É tudo. O que eu penso que a gente precisa fazer em União da Vitória? Primeiro, limpar a cidade. A cidade está cheia de lixo, inclusive lixo de enchente. Começa toda faxina, toda obra que você vai fazer,
começa com uma boa limpeza. A gente precisa limpar a nossa cidade que está suja. Mato toma conta de todos os bairros. As pessoas sentem saudades do projeto dos conserveiros. Conserveiro nos bairros. Faz falta. E era importante para essa manutenção constante. Então, a gente quer voltar com o projeto dos conserveiros. Iluminação pública. Precisa resolver. Precisa achar uma solução, uma saída. Se não for feito isso agora, que a gente sabe que está acontecendo, o governador disponibilizou até 15 milhões, né, para recurso para financiamento para o município. Mas tem que resolver. E eu falo assim, como mulher, eu tenho medo de caminhar na rua à noite. Mas quando não tem uma iluminação adequada, mais medo ainda. É uma questão de segurança também. Ciclovia. Precisamos de mais ciclovia em União da Vitória, que ligue pontos estratégicos. A bicicleta é um meio de transporte muito utilizado aqui, além de ser um esporte muito querido aqui em União da Vitória. E nós temos, Thiago, um compromisso já firmado com o governador Ratinho Júnior, com o deputado Ussen e com o deputado Alexandre Cury, além de outros deputados que estão nos apoiando, que nós vamos fazer o maior programa de pavimentação asfáltica da história da União da Vitória. A gente não vai deixar nenhum bairro para trás, todos vão receber asfalto. Mas a maneira das ruas serem escolhidas será com a comunidade. A exemplo do que era o PPI 100, quando meu pai foi prefeito, que era o Programa de Prioridade de Investimentos, que ia até o centro comunitário, reunia com as associações de moradores, discutia as prioridades para aquele ano, no ano seguinte fazia de novo, de novo e de novo. A gente quer fazer algo no estilo do PPI 100 para obras, mas o asfalto vai ser nesse mesmo sentido. Mas a gente não vai deixar nenhum bairro sem receber esse recurso de asfalto. Eu acho que também parou no tempo em União da Vitória em relação a asfalto em quantidade. E o que teve bastante recurso que veio do governo do estado, veio através do meu pai para a pavimentação, mas não foi discutido com a população. E eu acho que, assim, o prefeito, a prefeita, não pode tomar as decisões somente lá em cima, no quarto andar do Banco do Brasil. Precisa descer, precisa ir para os bairros, precisa dar as caras, precisa discutir com a comunidade. Até porque, Thiago, a gente vai estar lá a serviço. Funcionários do povo. O povo paga o salário. O mínimo que a gente pode fazer é ouvir nossos patrões para tomar as decisões. A gente tem que discutir junto, a gente tem que ouvir as pessoas. É só quem mora num bairro que sabe a real necessidade e realidade daquele bairro. Então, essas pessoas merecem serem ouvidas e elas serão. Muito bem, por gentileza, produção, pausa o tempo da nossa sabatinada. Nós vamos para um rápido intervalo de 4 minutos para a cadeia de rádios Jovem Pan e Colmeia e retornaremos na sequência com a continuidade da sabatina à candidata à Prefeitura de União da Vitória, Gabi Bacri. Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora, às 7h mais 39, de volta com a sabatina aos candidatos à Prefeitura de União da Vitória para a Rádio Colmeia e Jovem Pan, nesta manhã de quarta-feira. Hoje, a nossa sabatinada está sendo a candidata à Prefeitura, Gabi Bacri. Por gentileza, a produção, prepara novamente o cronômetro. Sexta pergunta, candidata. Tem o dizer popular que fala que se o campo não produz, a cidade não come. Pensando aí no homem do interior de União da Vitória, quais são seus projetos voltados para a agricultura e infraestrutura do nosso interior? Nosso povo do interior é um povo muito trabalhador, mas ele precisa de condições para trabalhar. O mínimo que nós podemos fazer é manter as estradas trafegáveis. É uma manutenção constante das estradas, e não só das principais também, porque a gente sabe que tem necessidade as entradas, a gente sabe que tem necessidade das horas máquinas, a gente sabe que tem necessidade do calcário. Então, a questão da estrada é você dar condições para o povo do interior trabalhar e ter acesso também, né, a outras localidades. Algo que me preocupa muito é a saúde no interior, Thiago. Já estive em várias comunidades e os pedidos são sempre os mesmos. Posto de saúde funciona uma vez na semana. Só que aí nos outros dias,
o posto fica fechado. Eles só querem um técnico de enfermagem, um enfermeiro que fique lá, que atenda aos primeiros socorros, que possa ferir uma pressão, enfim. Já tenho esse compromisso firmado com o interior. Claro que vai ter. Assim como medicamentos básicos. Hoje, se a pessoa no interior, ela vai na UBS, faz uma consulta, precisa de uma dipirona, ela tem que vir para a cidade e buscar na farmácia do município. Só que aí o transporte público também é só uma vez na semana para cá. Então, olha a dificuldade que tá para o povo do interior ter acesso à saúde. Então, isso tem que mudar. Com a manutenção do posto aberto, com profissionais lá, por mais que não seja médico, mas lembrando que o médico vai cumprir a carga horária, então ele vai atender bastante gente no dia que for para ele lá fazer as consultas. Com a manutenção dos remédios básicos, porque tem remédio que realmente precisa do farmacêutico, mas os básicos dá para manter lá. Então, vai evitar isso. Acho que já é um grande alívio. Eles querem campanhas de vacinação. Não tem vacinação no interior. Claro que a gente vai levar vacina para o interior. Claro que a estratégia de saúde da família vai funcionar direito lá. Tudo que é mínimo, tudo que é básico, tudo que é de direito, não se discute. A gente tem que cumprir, tem que fazer muito bem feito. Educação de qualidade para o interior. Eu acho que, assim, as pessoas que moram lá têm que ter as mesmas oportunidades de quem mora aqui. Acesso ao lazer, a esporte, a cultura. Nesse sentido, também já tenho compromisso com eles. As localidades que não têm um parquinho, que não têm um campo, um meu campinho, vamos fazer? Se pensa em uma comunidade inteira que já é retirada, não ter um parquinho para as crianças. A gente tem filho, a gente sabe. Então, isso é fácil de resolver. Também já é um compromisso com eles. E o outro compromisso que eles querem, veja só, eles falaram assim, se você aparecer uma vez por ano aqui, a gente já vai ficar feliz. Para você ver como eles estão carentes de tudo. E nós vamos fazer o prefeito com o povo lá também, e eu vou estar lá constantemente. Constantemente. Vou ser prefeita de todo mundo. E não vou ser a prefeita que vai ficar só no gabinete. Pelo contrário, eu quero estar na rua, olhando no olho das pessoas e ouvindo sugestões, críticas, cobranças, mas eu quero estar em contato com o nosso povo. Então, esse é meu compromisso maior com o interior. Candidata, no passado, a União da Vitória foi uma das melhores economias do estado do Paraná. Só que se a gente pegar dados de 2021, por exemplo, o município de União da Vitória ocupava a 246ª posição dos 399 municípios no que tange o PIB per capita, que é a soma de todos os nossos bens e serviços produzidos aqui no município. O que poderá fazer, caso seja eleita, para melhorar os índices econômicos aqui de União da Vitória, em especial, geração de empregos e renda? Thiago, acho que tem muito a ser feito. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar com planejamento. A gente tem que ter um olhar inovador e pensar fora da caixa. Acho que a minha candidatura tem esse ponto a favor. Sou candidata mais jovem. Tenho um olhar diferente, mais amplo e uma cabeça mais aberta. Das nossas propostas, que já temos um compromisso com o secretário de Planejamento, Guto Silva, que esteve aqui no final de semana apoiando a nossa candidatura. A gente vai criar um condomínio gaseificado. O gasoduto, hoje, se fosse para a gente tentar trazer até a União da Vitória, está distante ainda. É difícil, não tem demanda. Mas a gente quer criar o condomínio gaseificado onde será abastecido. Porque aí gera energia barata. E é um grande atrativo para empresas se instalarem. Acho que é utopia, e também já tive essa conversa com o governador Ratinho Júnior, a gente buscar uma empresa para a União da Vitória que gere 1.000 empregos. É muito difícil. Então, a gente vai tentar buscar o quê? 10 de 100? 20 de 100? É muito mais fácil a gente conseguir trazer nesse sentido. É uma pena que a nossa área industrial não está pronta, né? A gente, como governo do Estado, eu falo a gente porque na época eu também estava no governo do Estado. Governo do Estado, o deputado Ussi, conseguimos o recurso para a infraestrutura da área industrial, mas infelizmente o terreno que foi comprado pela prefeitura não tem liberação ambiental para construir.
Então, esse é outro problema que a gente tem. Ela poderia estar pronta já, mas vamos buscar outro terreno, porque o compromisso do governador continua naquele valor que ele disponibilizou para a gente. Mas vamos ter que buscar outro terreno. Outra questão que eu acho importante a gente falar é que a gente tem que atrair novas indústrias, a gente tem que pensar em buscar, mas a gente precisa cuidar de quem já gera emprego na nossa cidade e já movimenta a nossa economia. Os empresários, as micro e pequenas empresas, os empreendedores. A gente tem que ser suporte para eles, a gente tem que ouvir, a gente tem que estar em constante diálogo, a gente tem que dar todas as condições e melhorias para eles poderem gerar mais emprego ou para eles manterem os empregos que eles estão gerando. Isso é importante falar também. A gente tem que trabalhar com qualificação. Isso é algo que falta um pouquinho na nossa cidade, é qualificação, falta mão de obra. No tempo que eu tive na Sejuf, foi 1 ano, né? A gente trouxe, acho que você lembra, você fez até a matéria da Carreta do Conhecimento, que era cursos de qualificação gratuitos para a população. Tiago, a maioria das pessoas sai empregada já. Porque a gente tem que buscar o quê? Curso de capacitação que seja rápido no sentido assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, de acordo com a demanda já. Tem que ser um trabalho conjunto com a agência do trabalhador, um trabalho conjunto com os empresários. Qual é a demanda que a gente está precisando? O que a gente tem que qualificar? E trazer esses cursos gratuitos para a população. Porque o empregador precisa de funcionário com experiência. Mas como que as pessoas vão adquirir experiência? Os cursos de qualificação servem para isso. Então, vamos qualificar a mão de obra. Outro projeto muito legal que a gente vai fazer em parceria com o Governo do Estado tem parceria com a Google, com a Microsoft. E a gente está criando um projeto, existe no Governo do Estado, a gente vai fazer em conjunto aqui no município, que é o Talento Tech, que é a qualificação de jovens nesse quesito da inovação aí da tecnologia, para que eles possam serem qualificados, mas trabalhar daqui, para não saírem daqui os nossos filhos, ganharem bons salários, porque a gente sabe que a qualificação nesse setor da tecnologia só vai alavancar. Vão estar ganhando o salário deles aqui, trabalhando de casa, morando aqui com a sua família, e o dinheiro deles vai estar girando aqui. Então, esse é outro projeto bem legal que a gente quer implantar aqui no União da Vitória. E, se Deus quiser, a gente vai achar uma saída para a nossa área industrial, para aproveitar esse recurso e essa oportunidade que foi perdida. Candidata, acabar de vez com as enchentes é quase impossível, uma questão no curso da natureza. Embora estudos do governo do estado já estão em andamento para buscar amenizar esses impactos. Mas sem contar apenas com esse estudo, como a senhora poderia auxiliar a população mais atingida pelas cheias do Rio Iguaçu, em especial ações de governo que poderia tomar até de forma prévia a uma possível enchente? Tiago, o projeto foi contratado, o estudo, né? Tem 10 meses para ser apresentado. Quem ganhou a licitação foi a Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente. E é importante dizer que, assim, existem vários estudos, várias frentes aqui na cidade, né? Que cada uma acha uma coisa, mas pela primeira vez a gente vai ter algo concreto e técnico, e que será baseado também em todos esses estudos e essas pessoas que já vêm desenvolvendo teses aqui em União da Vitória. Mas será algo técnico, porque a responsabilidade é grande, gente. É mexer na natureza, é mexer no rio, a gente não se brinca. Precisa de respaldo técnico, sim. Importante a gente dizer também que, pela primeira vez, a gente teve um governador que se preocupou com isso. As enchentes estão aí há quanto tempo? Não adianta a gente culpar nenhum ex-prefeito, porque é obra grande. É para governo do estado, é para governo federal. Mas pela primeira vez alguém se preocupou. Pela primeira vez a gente vai ter um projeto, a gente vai ter algo técnico para saber de fato o que fazer, quanto vai amenizar e quanto vai custar. A gente não sabe nem isso. Então, a partir do momento que esse estudo for apresentado, e vai ser apresentado para a população, a gente também vai ter que discutir isso junto. Já pensou se custa muitos e muitos e muitos milhões para amenizar centímetros?
talvez a gente, União da Vitória, entre num consenso que não vale a pena. Eu tenho fé que a gente vai conseguir amenizar. Aí o governador já se comprometeu também, que fará as obras necessárias. E a gente vai estar cobrando incansavelmente, porque chega do União da Vitória sofrer com isso tanto. Eu tenho fé que vai amenizar. Tiago, trabalhei bastante na enchente ano passado. Na de 2014 também. O que eu senti, e até comparando a de 2014 com a de 2023, a gente vê que assim, cada enchente é um prefeito, é uma equipe, são pessoas que pensam diferente e que provavelmente nunca passaram por isso. Precisa criar, e eu falo assim, didaticamente, uma cartilha da enchente, com planos de ação. Desde o que fazer com os animais, desde quando chegam tantos metros o que tem que fazer. Você veja, eu ofereci, os colégios estaduais estavam à disposição para ser abrigo desde o início. Daí aconteceu tudo aquilo no ginásio. A gente tem que saber para onde levar as pessoas. A gente tem que saber o que fazer com os animais. A gente tem que ter esses planos de ações e tem que ser em conjunto com todos os órgãos envolvidos. O bombeiro, é a polícia, é a prefeitura, é a questão da saúde, da vigilância sanitária, enfim. É muita gente envolvida. A gente tem que ter um plano de ação. E a gente tem que ter uma cartilha, porque isso é algo que não deve ser mudado. Ter lá, na prefeitura. Bem como a pessoa responsável da Defesa Civil tem que ser alguém técnica. Defesa Civil não é brincadeira. Tem que ser alguém que saiba falar com a população, que saiba o que está falando e que tenha o mínimo de entendimento técnico. De preferência, alguém do Corpo de Bombeiros. A nossa cidade já sofreu algumas vezes com desastres naturais. Teve a chuva de granizo aquela vez, a cidade inteira foi atingida. Precisa ter gente que saiba o que está fazendo, porque às vezes esses desastres vêm de forma rápida. Então, voltando à enchente, vamos esperar esse estudo. Tenho certeza que vai trazer uma nova esperança para a nossa cidade. Bem, candidato, chegamos à última pergunta aí de resposta livre. Você pode utilizar o tempo que restar de forma que lhe conveniar. E a pergunta é, Gabi Bach, por que quer ser prefeita de União da Vitória? Tiago, vou ser muito sincera para você. Se eu fosse pensar só em mim, talvez eu não estivesse aqui. Primeiro porque já fui filha de candidato, sei que esse período não é fácil para a família, para os filhos, tem muita mentira, tem muito jogo sujo. Eu não vou cair no jogo sujo, eu não sou dessas. Acho que cada um dá aquilo, oferece aquilo que tem dentro de si. Mas a gente sabe que existe. Não gostaria que meus filhos passassem por isso. Mas eles sabem quem é a mãe deles e nunca duvidaram. Também já fui filha de prefeito, de um prefeito de verdade, que se dedicava dia e noite, dia de semana e final de semana, então foi por muitas vezes ausente, mas a família sempre entendeu o propósito dele. E a minha família, dessa vez, entendeu o meu propósito. Porque a gente tem um compromisso com essa cidade, a gente tem uma história com essa cidade. E não ser candidata esse ano seria se omitir. E a gente não é omisso. A gente está aqui porque a gente sabe que é possível mudar a cidade. A gente sabe que é possível fazer diferente, é possível fazer muito melhor. A gente quer transformar a União da Vitória. A gente quer transformar a União da Vitória em um verdadeiro canteiro de obras, porque a gente vai aproveitar, sim, toda essa força política que a gente tem. União da Vitória tem uma grande força política. União da Vitória tem um deputado que é daqui, mora aqui, o coração dele bate aqui, e hoje é o braço direito do governador. A gente tem mais um representante aqui em União da Vitória, que é o deputado Alexandre Cury, que foi eleito presidente da Assembleia. Os dois amigos do governador. Eu sou amiga do governador, que se eu mandar um WhatsApp para ele pedindo alguma coisa, eu sei que ele vai me responder. Eu sei que se eu chegar no palácio lá, sem marcar horário, eu vou ser atendida. Isso faz diferença, essa afinidade. Eu quero aproveitar toda essa afinidade a favor da nossa cidade, porque a gente já perdeu muita oportunidade. A gente já perdeu oportunidade por falta de projeto, por falta de planejamento, por falta de alinhamento. E esse alinhamento eu acho que se faz necessário agora. A gente vai estar num verdadeiro alinhamento.
E com isso a gente vai chamar a responsabilidade para nós. Porque vai acabar com aquele empurra de prefeitura jogar para o Estado, Estado para o município. A gente é do mesmo time. Um não vai empurrar para o outro. A gente está chamando a responsabilidade para nós porque a gente sabe que vai resolver. E a gente é obrigado a resolver. Até porque, Tiago, eu falo que assim, a gente tem uma garantia muito grande para dar para a população. E eu acho que a nossa candidatura é a única que tem realmente algo a perder. A maior garantia que a gente pode dar é: meu pai está me apoiando. Meu pai é meu pai. E daqui 2 anos tem eleição dele. Se a gente não for extremamente excelente já no início do nosso mandato, ele vai pagar o preço nas urnas. E a gente jamais colocaria em risco toda essa história, toda essa credibilidade que ele tem com a União da Vitória. Se a gente não tiver certeza de que a gente vai fazer diferente, que a gente vai fazer acontecer. Eu vejo que a União da Vitória está precisando mudar. É fato. Está precisando de um olhar diferente. E acho que chegou a oportunidade, sim, de União da Vitória ter a primeira mulher prefeita. Com um olhar mais sensível, com um olhar mais humano, mais detalhista, mas também com aquela garra que é característica das mulheres, de que quando coloca uma coisa na cabeça, resolve. A gente dá um jeito, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E não é uma guerra entre homens e mulheres de jeito nenhum, sou mãe de 3 meninos, mas acho que a gente merece oportunidade também. Acho que a gente merece ocupar todos os espaços. A gente tem capacidade e competência para isso. Nós não somos menos, mas a gente precisa mostrar que a gente também pode. Então, Tiago, eu acho que a nossa candidatura, a nossa coligação, ela representa muita coisa. A nossa coligação não tem nenhuma promessa de cargo comissionado. A gente tem o compromisso apenas com a educação. Isso vai permitir a gente enxugar esses cargos comissionados, vai permitir que a gente tenha secretários extremamente técnicos, sem amarras, aonde se não tiver a contento da população, a gente possa trocar. Simples assim. A nossa candidatura representa o equilíbrio. Eu e o Almires. É uma mulher, é um homem. Eu sou mais jovem, ele é mais maduro. Eu sou do lado de cá do rio, ele é do lado de lá do rio. As nossas experiências são em setores e áreas diferentes. E o Almires será muito importante, terá um papel fundamental, principalmente trazendo a experiência que ele trouxe como presidente da Câmara, no cuidado com o dinheiro público. Ele cortou muita regalia, ele reviu contratos, reviu excesso de gastos. E tudo isso, todas essas medidas que ele tomou, até hoje refletem na nossa cidade, porque as economias voltam para as associações. E tudo isso somente na Câmara, com 6% do orçamento do município. Agora nós temos todo o restante para cuidar. Então eu vou precisar muito, sim, do Almires de forma atuante nessa questão e também no outro compromisso que nós temos, que é fazer a subprefeitura em São Cristóvão, mas não só para a entrega do carnê de IPTU, levando serviços que facilitem a vida das pessoas, mas mais que isso, a presença. Ou ele ou eu atendendo lá, porque São Cristóvão, o distrito no todo, metade da cidade. Metade da cidade fica no distrito de São Cristóvão. Então, acho que é justo a gente dar uma descentralizada, até porque desafoga aqui, e leva mais perto da população lá. Então, eu vejo que essa candidatura ela representa muita coisa. E a gente quer um vice atuante, sim. Vice não serve só para sair na foto santinho e ficar 4 anos recebendo salário. E o Almires está cheio de vontade de trabalhar, ele tem um plano de governo muito bom, que a gente juntou eles, as ideias dele, junto com as minhas. Ele fala, eu tenho na minha essência como militar o cuidado com as pessoas, com as coisas públicas e a fiscalização. E é isso que está precisando. Então a gente quer transformar a União da Vitória com todo esse olhar do cuidado com as coisas públicas, o olhar sensível e humano, o respeito pelas pessoas, o olho no olho, a presença constante nos bairros, o projeto prefeito com o povo voltando para os bairros,
as pessoas merecem ser ouvidas. As pessoas estão carentes de ser ouvidas. E é assim que vai ser os próximos anos da União da Vitória. Falo que a gente vai construir uma nova história para a União da Vitória a partir de janeiro do ano que vem. Mas ela será construída a muitas mãos e a muitos corações, porque todo mundo vai participar dessa construção da nossa União da Vitória. E nós vamos aproveitar, sim, toda a nossa força política. Ah, mas o deputado Ussen e o governador têm que ajudar qualquer prefeito que se eleger. Sim, e ajudam. O deputado Ussen é o deputado União da Vitória. O governador Ratinho é um governador do Paraná. Jamais eles vão virar as costas para a União da Vitória. Mas a gente não pode ser inocente em se iludir que a afinidade não conta. Eu vou aproveitar, sim, da afinidade, da amizade, do sangue. Eu brinco com meu pai. Eu vou incomodar ele até nos almoços de domingo. Eu vou incomodar ele no grupo da família do WhatsApp. Gente, é uma oportunidade única que a gente está tendo para a cidade. A gente não pode perder. Nós vamos transformar a cidade num verdadeiro canteiro de obras. A gente não sabe se nós teremos essa oportunidade de novo outra vez. Então, a gente vai aproveitar, sim, de todas as formas. Vou usar da amizade, vou usar do fato de ser filha, vou usar do fato de ser a presidente do partido, a coordenadora do Ratinho, da campanha dele aqui na eleição passada. Vou aproveitar a favor da nossa cidade, porque eu acho que a gente merece e a gente já perdeu muito tempo. Bem, candidato Gabi Bacri, desejar nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa sabatina e de forma igualitária, que estamos aqui cedendo para todos os candidatos. Por gentileza, damos mais um minuto para as suas considerações finais e aproveitar para pedir o seu voto à população de União da Vitória. Fique à vontade, candidata. Eu quero agradecer de novo, Thiago, Juliano, pela oportunidade de estar aqui conversando com a população. O período eleitoral é curto, difícil a gente conseguir conversar com todas as pessoas, difícil a gente chegar em todas as casas, mas então quando a gente tem oportunidade como essa, a gente agradece porque é a favor da democracia. Falar para vocês, gente, que aqui quem está falando é a Gabi, candidata a prefeita, filha do deputado Ussen, sim, com muito orgulho, mas é a Gabi. A Gabi que tem uma trajetória, tem uma história com a União da Vitória, tem experiência e está preparada para cuidar dessa cidade. Está preparada para cuidar dessa cidade com toda a força política e com todo o amor que eu tenho dentro de mim. Eu acho que isso que a União da Vitória precisa. Ser cuidada, com amor, com carinho, com respeito, mas com força também. E a gente vai usar tudo isso a favor da nossa população. Por isso eu quero pedir o voto de todos vocês no dia 6 de outubro. Votem 55. Podem ter certeza que eu vou honrar cada um desses votos e a gente vai trabalhar muito para transformar nossa cidade. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos os ouvintes. Esta foi a candidata à Prefeitura de União da Vitória, Gabi Bacri, finalizando assim mais um dia de sabatina aos candidatos à Prefeitura. Claro, retornaremos amanhã.